Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco aqui a respeito do eclipse solar que nós teremos agora no dia 20 de abril, né? Um eclipse solar híbrido, que é raro acontecer. Então temos agora em 2023 e o próximo em 2031. É uma energia que nos acompanha aí por 6 meses, né? A energia do eclipse, ela tem esse envolvimento na nossa vida aí por 6 meses. E esse eclipse aí, em particular, ele fala muito a respeito de parcerias e sociedades, né? E tem uma abrangência aí muito grande em se tratando de situações aí do mundo, de sociedade, de parcerias, né? Se falando do lado individual das pessoas, ele vai agir mais nos relacionamentos, né? Então, é aquele momento de você olhar para você, não agir somente pelo outro, né? Para se relacionar com o outro, mas em primeiro lugar de você pensar em você, tá? Então é claro que é uma energia que traz desafios, né? Desafio pessoal, que tem uma tendência aí, em termos de mundo, tem uma tendência a conflitos, né? Podendo haver aí conflitos nucleares, né? Então tudo isso a gente precisa estar atento. As potências aí, os países vão estar se movimentando, tem uma guerra acontecendo, com tudo isso e mais a energia do eclipse solar, então tudo isso influenciando. E aí é claro, se influencia na sociedade, acaba influenciando a gente também, tá ok? Nós vamos tirar umas cartas aqui e a gente vai conversando, tá? Mas é assim, é um novo futuro para o mundo, não é? E aí, se tratando de ser junto com uma lua nova, porque dia 20 entra a lua nova, então ele traz essa tendência para o novo, né? Essa energia aí de crescimento, de transformação, tá ok? Vamos ver o que vem aí. É isso mesmo. Então, olha, nós temos aqui como carta central a carta do diabo, né? Que é uma carta que fala muito de quê? De excessos, né? Fala de ego, aquele controle das suas emoções, dos seus exageros, né? De tudo aquilo que você, de certa forma, não controla, tá? Então, a carta do diabo, ela pede o que pra gente? Ela pede um equilíbrio, né? Ela fala de um desafio. E qual é esse desafio? É exatamente o controle, é o equilíbrio, né? E o eclipse solar, ele fala de um desafio também, ele traz um efeito na vida pessoal, assim como essa carta, tá? A gente tem aqui um momento onde você precisa olhar para o novo, porque esse eclipse traz a energia desafiadora, né? Então, assim, não dá mais, aqui tá aqui o 4 de copas, não dá mais para você ficar parado, emburrado, olhando somente para aquilo que não deu certo, para aquilo que te magoou, para aquilo que enfim, te marcou de forma negativa, né? Então, assim, é aquela hora de você não dá mais para ficar ali esperando que as coisas aconteçam, né? Por quê? Porque esse eclipse, ele está associado a mudanças, né? Mudanças de planos, ou seja, coisas que você tinha em mente fazer, você vai precisar modificar, né? A gente tem aqui uma carta da estrela que te mostra o quê?
a hora da abertura, a hora do crescimento, das oportunidades, tá? Então, assim, você vai precisar se mexer. Você vai precisar ir em busca do novo, tá? Se transformar, claro, como um cavaleiro de paus aqui, com muita energia, não vai ser ficando parado, né? Observando muito tudo que acontece no mundo, se tem uma guerra, se dólar sobe, se não sobe, tudo isso tem uma influência na sua vida, né? Na vida de todo mundo. Quando a gente vai, por exemplo, num supermercado, a gente vê o quê? Nos preços? As mudanças. Tudo isso que acontece, chega o preço lá para você, modifica, traz uma consequência para você. Mas assim, a gente tem aqui uma carta do sol, tá? Então assim, é um momento transformador? É um momento transformador, é um momento para você evitar muita coisa, né? O eclipse, ele sempre foi para a humanidade uma coisa assim meio assustadora, as pessoas sempre tiveram medo, né? Se falando de mudanças climáticas, né? Então assim, estar acompanhando, estar atento, locais de risco, acompanhar previsão de tempo, tudo isso você deve fazer. Por quê? Porque um eclipse, ele tem uma abrangência em tudo isso, tá? Assim, eu vou pegar mais umas cartas aqui, tá? Vou tirar mais umas cartas. Ele não é agressivo para você, indivíduo ali sozinho, mas ele é transformador, principalmente no sentido de mundo, de energias que envolvem aí o mundo, tá? Então vamos lá. É mesmo, é isso aqui mesmo. Olha, junto com a carta do diabo, a gente tem aqui um 7 de água, né? Ou seja, você dominar a sua mente, você dominar o seu ego, você saber quando você está cometendo aqui exageros, quando você está com pensamentos negativos que te atrasam, que te colocam para trás, né? É hora do quê? De uma decisão complexa. Quando se fala de um eclipse, todo mundo fala, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Né? Então assim, é exatamente o que eu falei antes, a necessidade de investigar, de acompanhar, de estar atento às notícias, tá? A gente não vai visualizar esse eclipse aqui no Brasil, né? A gente não vai ter visão sobre ele, tá? A gente tem aqui também, junto com o 4 de copas, a gente tem a rainha de fogo, a rainha de paus, né? Que tá mostrando o quê? Você tem que confiar, você tem que se abrir, estar pronto, né? Para essa energia, fazer a sua parte, porque se ele traz uma energia de transformação, você é uma peça fundamental nessa transformação. Se você ficar como esse 4 de copas aqui parado, o novo chega e aí o que você faz com ele? Nada. Aí não vai adiantar. Você tem que ter o quê? A sua ação, a sua parte, a sua contribuição nesse momento tão importante, tá? E claro, junto com essa carta da estrela, a gente tem o quê? Um 7 de terra. Então, é hora de você contribuir, é hora de você plantar suas sementes, né? É hora de você fazer a sua parte, né? Aqui a gente tem o quê? Você dando aí de certa forma, uma pausa temporária para você acompanhar as coisas e decidir e ver como você vai agir,
né? Aquela hora que você tem um olhar para você. Se vocês perceberem, as últimas leituras, elas estão falando muito sobre isso, né? Eu me lembro que a leitura do elemento terra falava, eu cheguei a falar assim, que você sabia muito bem o que você queria e o que você não queria, né? Então tá falando muito disso. Chegou uma hora assim, não dá mais para você se anular pelo outro, pelo relacionamento, pelo casamento, pelo namorado, não. É hora que você tem que pensar em você, tá? Essa energia do eclipse pede isso, pede o seu posicionamento, né? Fala de um crescimento, tá ok? Vamos tirar aqui uma cartinha do tarô Zen, a gente sempre tira, mas é um momento muito especial, principalmente para a parte de sociedade em termos de comércio. O relacionamento vai estar muito em alta nessas, exatamente, na política, né, na sociedade, nos envolvimentos, nos acordos, e a gente tem aqui a carta da política, né? Então aquele momento que você enxerga com outro olhar, né? Aquele momento que mundialmente falando os países aí se movimentam. A gente está assistindo isso aí pela TV, a gente está acompanhando isso aí. As pessoas se movimentando, tentando fazer acordos, tentando paralisar uma guerra. A gente sabe que quando se fala de guerra, existe muito dinheiro envolvido. Então, assim, estejam atentos para as expressões, para os posicionamentos. Inclusive, saiu na energia do final de semana, né? A carta aqui do Tarô Zen que falava sobre isso. Em uma das leituras também falou, a carta das tensões, né? Então é aquela carta que é justamente o quê? O 7 de água que saiu aqui, ó. Tá? Então, esteja atento aí ao significado, ao que realmente as pessoas escondem por trás dos acordos. Tenha um olhar diferenciado para aquilo que as pessoas não falam, mas que de certa forma deixam aí por entre linhas, tá? A carta da política mostra isso, né? Uma pessoa com duas caras, tá? Então assim, aquele momento aqui com a carta do sol, que tudo vem à tona, né? Eclipse solar. Então, com a carta do sol, tudo vem à tona. O sol é o quê? É o mestre, né? Ele está acima, ele mostra, né? Então, agora, muita coisa que a gente não sabia vai saber, muita coisa que você não esperava vai acontecer. Então, esteja atento. E não é só agora, é por 6 meses, tá bom? Gente, vamos tirar mais umas cartas aqui. Eu vou tirar do Anjos e Ancestrais. Mas já deu para vocês terem uma ideia, né? Que muito está se falando. E tem também uma outra coisa, ó, dia 20 tem o eclipse, tem a leitura de lua nova, que eu vou fazer a leitura. E dia 21 a gente entra em Mercúrio retrógrado. Então, muita coisa acontecendo. Estejam atentos às oportunidades, mas pensem muito bem naquilo que está acontecendo, né? Com o Mercúrio retrógrado, muito cuidado aí com as comunicações. A mãe curandeira. Honre seu conhecimento interior. Seja você, tenha amor por você, se goste, se conheça. Não se anule por conta do outro, tá? Neste momento,
né, nesse período aí de 6 meses, vai valer o quê? Você estar em primeiro lugar, para que você possa se relacionar bem com o outro. Se eu não me sinto bem, se eu não estou bem, com certeza o meu relacionamento com o outro não será bom, tá? Então, sempre, em primeiro lugar, se goste, tá ok? Tirar mais uma cartinha aqui do SOS Transformação, já que nós estamos num período de transformação, tá? O universo é justo. O que você recebe hoje é o que fez ontem. Faça hoje o que gostaria de receber amanhã. Só não responsabilize o destino pelas suas escolhas, boas ou más. Foi você quem as fez. Tudo que vai, volta na mesma proporção. É verdade, né, gente? Nós caminhamos sobre os nossos passos, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Ok? Um forte abraço para você, uma excelente energia de eclipse e eu volto quinta-feira com a leitura de lua nova. Forte abraço para você.